Unidos. Esta é a palavra que eu quero começar o episódio de hoje de Mais Que Ortopedia. Unidos, porque nos tornamos mais fortes. Unidos, somos mais. Unidos, para que você tenha uma assistência de qualidade. Unidos, para que os médicos tenham condições dignas de tratar você. E a você, médico, unidos para que a gente tenha melhores condições, tanto com relação à parte física, como também à parte salarial. Só assim poderemos lutar por dignidade na nossa saúde. Esse é o nosso episódio do Mais Que Ortopedia. Melhor pessoa não poderíamos ter no episódio de hoje, que é a doutora Silvia. Primeiro, quero agradecer aqui, tá? A senhora que é médica, que depois vai falar, tá certo? Sobre a sua história, um pouquinho. A senhora que é médica, que é ginecologista e obstetrícia, que é presidente do Sindicato dos Médicos de Alagoas. Então, ela tem uma história de luta e vocês vão ficar sabendo no episódio de hoje. Então, quero agradecer por tanto trabalho e a senhora tirar um tempinho para vir falar aqui com o nosso público. Muito obrigado, doutora Silvia, de coração. E, já começando, se apresente para o nosso público. É com grande alegria, Rogério, que eu estou aqui hoje prestigiando este programa e, assim, que eu possa acrescentar um pouco na vida de quem assiste, né? Eu acho que essa é a função principal, parabenizar você por isso. Não sabia, não conhecia e, a partir de agora, serei uma fiel seguidora do programa. Obrigado. Porque eu vejo você divulgar pautas importantíssimas. Bom, eu sou Silvia Mello. Eu sou ginecologista e obstetra, né? Formada pela UFAL, nossa querida UFAL. E sempre entrei na medicina pensando em fazer pediatria. Mas eu sempre tive esse quê com crianças, sempre gostei muito, mas eu me encantei quando eu entrei na ginecologia e obstetrícia. Que, de certa forma, eu cuido das crianças. Na parte de dentro da mãezinha delas, eu cuido. E depois entrego, pelo menos, um bebê sadio aos pediatras para que eles cuidem. Então, eu me realizei na ginecologia e obstetrícia por quase 20 anos, né? E foi quando eu me deparei com o convite para fazer parte da diretoria do Sindicato dos Médicos. Como foi isso, doutora? Olha só. Começamos com as lutas, exatamente, né? A gente engajado nas lutas, tentando, Rogério, não perder nossos direitos. Ou então acrescentar algum que nos fazia muita falta. Então, eu lembro 2 períodos bem marcantes, foi 2010, eu era diretora médica da Maternidade Escola Santa Mônica. E nós passamos, então, uma greve do Estado, onde a gente pedia reajuste salarial e que, na época do governo TEL, ele não tinha como oferecer um reajuste digno para a classe. E aí foi nos dado uma gratificação apenas para os serviços de urgência e emergência, onde você desse plantão, né, para prestigiar esses colegas, pelo menos aqueles daquele momento. Então, foi prestigiado na época quem era concursado do HGE, da Maternidade Escola Santa Mônica, e depois, posteriormente, foi dos outros 2 hospitais da Uncisal, tanto o Elvio Alto como o Portugal Ramalho. Então, essa gratificação, ela representava na época, e representa até hoje, gente, 2010, né? Essa gratificação existe. Representa quase 40% do salário do médico. Então, você imagine a gente com esse plus no nosso salário. Então, naquela época, foi um cala-boca para a categoria, né? Para que a gente não entrasse em greve. E fomos aceitando. E olhe que já se passaram 15 anos. E nós estamos até hoje, Rogério, todo governo do Estado que entra quer acabar com ela. E quando cada governador que chega percebe o quanto ela é importante para a categoria, ele acaba recuando
porque ele sabe que sem isso, esses médicos do HGE, os concursados do HGE, da Santa Mônica, Elvio Alto e Portugal Ramalho vão parar suas atividades, né? 4 grandes hospitais, 3 da Uncisal, um grande da Cesal, então podem paralisar suas atividades com uma grande quantidade de médicos por falta desse... Então, eu destaco esse ano, então assim, na época, nós temos, a gente chama ela de decana do sindicato, ela me botou debaixo da asa e durante os primeiros meses que se saía essa gratificação, só o HGE recebia em dia. Os hospitais da Uncisal, não. E eu, diretora médica da Santa Mônica, oxi, como é? Eu ia atrás dela e aí? Aí ela me botou debaixo da asa dela, vamos conversar com o secretário agora. Eu disse, vamos. Então, primeiro mês fomos lá, graças a ela, as portas da secretaria estavam abertas da CESAL. E a gente fez a reivindicação, 24 horas, o salário, a complemento estava lá. No outro mês, de novo, só o HGE recebia. Cadê a Santa Mônica? Cadê os outros? Aí a gente foi 3 meses seguidos, Rogério, nós fomos lá. E depois desse terceiro mês, eu lembro, doutor Alexandre Toledo, o secretário de saúde, ele disse, eu não vou mais deixar que isso aconteça com a Uncisal, com os hospitais. Então, ficou praticamente saindo na mesma época. Sempre o HGE recebia um pouco antes e depois a gente. Então, esse foi o primeiro passo onde a doutora Edilma Barbosa me botou debaixo da asa dela para ir lutar. E ela viu que eu tinha uma garrazinha para lutar, né? E foi quando, em 2015, a gente teve um grande embate com a Prefeitura de Maceió. Olha, Rogério, passamos 8 anos muito difíceis com o gestor, porque foram, né, 2 mandatos. Então, foi o pior que vivemos na vida. Eu sou funcionária da Prefeitura de Maceió desde 2004. Então, em 2015, começamos a presenciar, a sentir na pele uma certa desvalorização. E começou com uma greve dentro do Pan Salgadinho. Eu não era do Pan Salgadinho, eu era lotada em outro posto. Mas a gente se uniu, médicos da prefeitura. E aí vimos situações dentro do Pan Salgadinho, onde o Pan Salgadinho, você triscava nas paredes, você tomava choque. Quando chovia, o teto caía em cima de você. Então, assim, e quando chovia, pelo amor de Deus, não triscasse nada, porque era choque em tudo. Então, era um aparelho bem sucateado, um lugar precaríssimo de trabalho, que na época a gente contou com a ajuda muito do conselho, que quando o conselho foi interditar, num instante começaram a ajeitar o Pan Salgadinho. Conselho Regional de Medicina. Isso. Aí a gente contou com a ajuda do CREMAL, porque quem interdita o local de trabalho é função do nosso CREMAL. A gente está ali para defender os médicos, mas se o CREMAL interdita o local, o médico está proibido de trabalhar ali. Então, foi quando a gente começou essa luta e eu fui tomando esse espaço junto à antiga diretoria do sindicato. Foi quando, em 2018, teve eleição, né? A gestão passada findou, eles não queriam mais continuar, e eu recebi o convite da doutora Edilma Barbosa, eu e doutor Marcos Holanda, para sermos o presidente e a vice-presidente. E foi assim, né, por quase 5 anos, quando ele recebeu um convite para exercer outra função, e eu fiquei na presidência. E o ano passado nós tivemos eleição, onde eu me candidatei como presidente, e só foi chapa única, mas graças a Deus tive um apoio de grande quantidade dos colegas, graças a Deus satisfeitos com o trabalho que a gente tem enfrentado. Né? Uhum. E despertou uma Silvinha que ninguém conhecia, que é uma leoa para brigar pelos direitos dos médicos. Isso é verdade, viu, gente? Eu conheço, viu? Então, assim, é uma coisa que me toma, né? Desde a hora que a gente é aluno, né? Quando eu já começo a querer me interessar pelos direitos deles ali. Eu me preocupo muito com eles, com o futuro dessas monte de escolas médicas, né? E com os médicos em si, em cada um tendo um direito que é usurpado. Rogério, os gestores, a gente não pode piscar os olhos que eles querem tomar algum dos nossos direitos antigos. Então, que outras gerações, outros líderes sindicais conseguiram. E aí a gente tenta manter, que hoje já é um grande passo, Rogério, se a gente conseguir manter. Sabe? Do que a gente... qual é o ganho que você tem? Meu filho, é um trabalho eu manter isso aqui.
Porque cada dia eu sou ameaçada de alguma forma. Né? Ameaçada? Ameaçada. Olha só, eu vou contar 2 episódios muito graves que aconteceram conosco. Um deles foi em 2019, durante a gestão do antigo prefeito. Né? Ele queria mexer no planos e cargos de carreira do servidor público de Maceió, de todos os servidores, e aí foi a hora boa, porque todos os servidores se uniram, Rogério. Olhe sua palavra de início, união. Gente, se os servidores todos não tivessem se unido naquele momento, Rogério, a gente tinha perdido uma das melhores gratificações que a gente tem, que é o adicional de insalubridade. O médico, às vezes, ganha as coisas e ele não sabe. Ele não sabe dos direitos dele. A faculdade só ensina a gente, Rogério, a assistência. Ninguém ensina a gente os nossos direitos. Verdade. Não é isso? Verdade. Então, só ensinaram a gente a ser médicos, mas não ensinaram que a gente tem direito a esse adicional, que a gente tem direito a adicional noturno, adicional de insalubridade e outros, adicional do médico de estratégia de saúde da família, e assim vai. Eu vou até mais, desculpa, e assim, também não ensinou pra gente o nosso papel enquanto membro da sociedade. Sim, a brigar pelos nossos direitos. Rogério, eu precisei 15 anos de formada para me deparar com uma situação que me fez despertar isso. Foi porque eu quis lutar contra uma coisa que queriam tirar de mim, que eu fui vista e virei vice-presidente do sindicato. Por que você entrou no sindicato? Porque eu fui lutar, Rogério. Porque eu não quis delegar a ninguém lutar por um direito que eu estava perdendo. E à medida que eu lutava pelo aquele direito que eu estava perdendo, eu lutava pelo direito, né, de todos os meus companheiros que faziam parte daquele momento ali. Então, uma dessas perdas que a Prefeitura de Maceió propôs era reduzir esse adicional de insalubridade, que ele hoje é 20% em cima do seu subsídio. Então, é um certo, né, 20% em cima do que você recebe, do seu, né? Então, é excelente. Na época, era R$ 1.200. Ia passar, sabe para quanto? R$300, Rogério. Então, e isso é todos os servidores da saúde se uniram, Rogério, a gente ocupou aquela rua de Jaraguá. Porque ia ser votado escondido na Câmara dos Vereadores. A gente conseguiu falar com vários vereadores e todos eram da bancada, a maioria da bancada. E a gente falando, e eles iam votar, e a gente não queria que votasse. Não votem, porque a gente sabia que a maioria ia votar a favor. Então, o que aconteceu? A gente ocupou aquilo ali, Rogério. Era tomada aquela rua de Jaraguá, ali em frente à Câmara dos Vereadores. E todos os servidores ali de preto, falando, brigando. Quando a gente soube, Rogério, que ia votar, eles não recuaram, que eles iam votar. Aí a gente tomou uma atitude extrema. Quebramos as portas da Câmara dos Vereadores e entramos, e invadimos. Eu disse, eu estou me sentindo em 1960, né? Aí eu disse, vamos lá. E todo mundo, olha, vidro para todo lado, pedrada para todo lado. E a gente entrou e tomou e impediu que a Câmara votasse. Foi naquele momento que eles viram que o servidor público de Maceió tinha valor e estava ali brigando. Num instante, arquivaram o bendito do PL. E até hoje se silenciou e ninguém tem coragem de tirar o plano de cargos e carreira do município de Maceió, ele onera o serviço público. Ouço demais isso. Olha, se a gente for botar todas as progressões, a Prefeitura de Maceió vai falir. Já ouvi demais isso. Mas ninguém hoje, depois que a gente mostrou aquilo ali, a força que a gente tinha, e eu vi muitos médicos ali dentro. E eu tive orgulho da minha categoria por conta daquilo. Então, esse foi o pior momento que a gente viveu. E a gente fez de tudo para aquele prefeito sair, né, do último mandato e não deixar rastro nenhum. E outra, que a gente teve um secretário de saúde que, em plena pandemia, Rogério, a gente sem EPI, a gente lutando, a gente em risco e a gente querendo diminuir a quantidade de atendimentos para não lotar as unidades de saúde. Você lembra muito bem disso que a gente viveu? E ele chamava a gente de vagabundo. Você ser chamado de vagabundo, você querendo proteger sua saúde e a saúde dos outros.
aí você era chamado de vagabundo. Durante o período Durante o período da pandemia, durante o fique em casa. E olhe que eu, como obstetra, em nenhum momento, a minha especialidade não permitiu que eu diminuísse, porque pré-natal não espera. Né, Rogério? De mês a mês eu tenho que estar ali prestando aquela assistência. Então, a gente não diminuía a quantidade, mas a gente pedia que outras especialidades, que tivessem umas consultas eletivas, que dessem para esperar, que não botassem em risco, que aquele momento parasse um pouco, porque nossas unidades de saúde são superlotadas. Diariamente pode entrar em qualquer unidade. Então, a gente queria, naquela época, diminuir isso aí. E a gente ouviu isso, que nós éramos vagabundos. Então, assim, ouvir isso desperta na gente uma indignação tão grande que a gente vai para lutar. E teve uma bancada de todos os líderes sindicais na época, que só eu de mulher ali. Eram todos homens. E só eu de mulher. Que era a médica que estava ali. Então, tinha outros líderes sindicais na bancada e eu lá. Aí a gente falando, e o prefeito e o secretário de saúde falando uma coisa e a gente desdizendo em vídeos posteriores. Então, assim, foram momentos muito marcantes para a gente. E a gestão adora, né? Adora falar mal da gente. E eu sempre digo isso a vocês, tá, pessoal? E aí vai até uma coisa que eu queria falar com a senhora. Primeiro, voltando lá, a gratificação. Você tem um subsídio, aí você tem essa gratificação para quem é do hospital de urgência e emergência. Isso. Funcionário, efetivo. Efetivo. Se ficar doente, se aposentar, aí você perde e fica só com o subsídio. Isso. Que é a menor parte. Que é 60%, vamos dizer. É 60%. Que a gratificação hoje corresponde a quase 40%. A 40%. Né? Aí eu pergunto a vocês, é justo? Você que passa 10, 15 anos dentro do Hospital Geral do Estado, depois, e é sempre nisso que eu bato, você chega aos teus 50 anos, 30 anos aí de medicina, e aí quando você já está cansado ou com alguma doença, aí você perde 40% do salário. E é por isso o objetivo do nosso Mais Que Ortopedia, é trazer a verdade para vocês. E muitas vezes tem pessoas que já estão ficando tristes porque falar isso. Eu digo, não, tem que esclarecer. Porque na grande maioria, os nossos estabelecimentos de saúde não dão condições dignas. A gente gasta muito para que a gente possa estudar. Congresso, livros, tudo são caros. E depois, o nosso salário, compare com o pessoal do legislativo, do judiciário. Tá? Não quero aqui dizer que merece ou não merece. Eu estou dizendo que vocês comparem. Compare com quem salva a sua vida. Que às vezes tem que correr de manhã, sem almoçar, ir à tarde para outro canto, à noite ir para lá, para quando for no final do mês, receber. Como vocês viram em episódios anteriores, já vai morrer aí em 27,5% de imposto de renda. 27%. Ok? Então é justamente isso, doutora. Quero perguntar a senhora, enquanto presidente, é digno quando você se aposenta perder 40% do seu salário, doutora? Rogério, olha só. O último ano do governo Renan Filho, ele foi nos proposto um plano de cargos. E nós amamos. Porque a gente tem a carreira de médico do Estado, só que a gente não tinha um plano de cargos e salários. E aí, a gente foi, sindicato corre, projetamos, fizemos os estudos, fizemos os cálculos, fizemos as tabelas e mostramos. Só que você sabe que tem forças que botam freio. Forças ocultas. No que a gente quer. Então, eu lembro na época que o secretário de saúde até aconselhou. Não é o ideal, mas é o que se tem. Você tendo isso, você tem base para lutar. Aceitem e vamos lutar mais para frente. Porque o negócio está aprovado. E o governador queria sair com tudo já, o plano de cargo de todos os servidores já, né, vamos dizer assim, encaminhados. Hein? Encaminhados. E aí nós aceitamos. Então, assim, foi na gestão que eu participei, eu ainda era vice-presidente. Lutamos muito, Rogério. Era reunião
diuturnamente, de noite. A gente ia para reunião na CEPLAG, ia para reunião na Secretaria de Saúde, ia reunião com o contador. Era tanta reunião que a gente ficava com ar de doido. Mas, infelizmente, muitos colegas ainda rejeitaram a proposta e não entenderam. Na verdade, foi o que se tinha para aquele momento, para que a gente melhore mais para frente. Que é o que a gente vem tentando fazer, Rogério. Porque, na verdade, a gente queria incorporar essa gratificação ao salário base e aí começar o salário mais justo a partir dali. E a gente não conseguiu. Quando o governador viu que não fomos contemplados com o que realmente a gente merecia, aí ele manteve a gratificação. E aí chega o governo atual. Vamos acabar com a gratificação. Aí a gente foi, epa, peraí, a gente foi conversar com você. Foi sua promessa de campanha. A gente mostrou a foto da gente lá com ele, olha aqui. Mas esquecem. Amnésia. Exatamente. Porque a primeira coisa que a gestão atual do HGE chegou lá foi acabar com essa gratificação, Rogério. Do HGE, daquele lugar que é um mundo, Rogério. É um mundo de especialidades. E o que é mais injusto ainda lá dentro é que hoje os efetivos são menores em número do que os precarizados, que a gente chama. Por quê, doutora? Que são os contratos bocais, né? Que a gente diz, não, aqui não tem contrato. Você está lá na escala, você recebe, mas você não tem contrato nenhum. Mas tem um processo seletivo para isso, não tem? Tem não. Nenhum processo seletivo, Rogério. Nunca houve. E coloca. E aí a gente tem. Por quê? Porque a vaga está lá precisando e eu não tenho. Não faço concurso, não quero fazer concurso, não quero. Então, as contratações viraram. Só que esses contratados precarizados, eles recebem mais que o efetivo, Rogério. Você crê nisso? Então, aquele que não tem direito nenhum, né, teoricamente, ele ganha mais do que você para fazer a mesma coisa que você faz. Então, dentro de um mesmo hospital, você tem a mesma categoria. A gente chama de uma coxa de retalho lá. Cada especialidade, Rogério, recebe um valor. A neuro recebe um valor, a cirurgia recebe um valor, o precarizado recebe outro, e assim vai. O cirurgião vascular, e cada um recebe um valor. E você não sabe qual é verdadeiramente o salário dali de dentro. Então, não tem uma igualdade. Né? Então, na realidade, também falta mais uma união da classe médica, não, doutora? Sim. Porque aí cada um só fica olhando só o seu grupinho. Isso. E eu tenho um pensamento seguinte, quando a gente pensa muito em grupinho, quem sai perdendo é o todo. Porque verdade. A gente perde força de reivindicar. Porque aí é uma coisa até que eles fazem para enfraquecer. Eu chamo um grupo. Ofereço melhor. Ofereço aqui, já quebro a mobilização. A gente perde força. Não sabe ele que isso aqui que ele ganhou, quando chegar lá na frente, vai perder. Pode perder. Porque aí eu chamo, chega outro gestor, dá um outro valor a um outro grupo, que aí esse daqui vai ser menos, e aí é uma bola de neve assim. Quem perde com isso? Somos nós. Mas, doutora, na sua visão, quais são os desafios do médico hoje em Alagoas? A falta de concurso é a primeira delas. Né? A gente teve um concurso do Estado em 2022 e só foi a quantidade de vagas, Rogério, ínfima. Só deu para suprir os aposentados e alguns que faleceram ou pediram exoneração. Então, não ampliou o quadro. Hoje, a gente tem esses 5 hospitais dentro do Estado, enormes, e onde você vai ver mais de 50% dos servidores de dentro desses hospitais não são concursados. Não têm direitos. Né? Então, se adoece, você não recebe, é a primeira coisa. E você não tem direito trabalhista nenhum. Então, esse é um desafio enorme. Nós enfrentamos diariamente, Rogério, desafios. O último que eu estou enfrentando também agora são os médicos efetivos da Estratégia de Saúde da Família do município de Maceió, que eles estão todos no teto constitucional. Todos esses colegas têm mais de 25 anos de casa. Olhe para isso. 25 anos. 25 anos. Então, eles atingiram o teto constitucional e o salário deles não pode ser maior do que o do prefeito. E há 14 anos, o prefeito não tem aumento salarial. Cada gestão que chega não quer aumentar para não ficar ruim na fita,
né? Vamos chamar assim. Então, eles não aumentam seus salários e, consequentemente, uma gama de servidores atrás deles também vai. Só que o médico está há 14 anos com o mesmo salário. Então, o que há 14 anos atrás era um salário maravilhoso para ele, hoje, Rogério, há 14 anos. Você some todos os IPCAs desses anos, de 14 anos para cá. Quanto você precisaria de reajuste? De reajuste. E essa gestão nova da prefeitura tirou o servidor público do zero de reajuste, que vínhamos amargando zero há anos. E devolveu as progressões de mérito e de título. Aos pouquinhos, mas está devolvendo. Mas, em compensação, esse colega da Estratégia de Saúde da Família, todos recebem o seu reajuste, o IPCA ou o que for a mais, e eles é 0%. Então, assim, é uma luta que eu estou com os meninos. Há mais de 3 anos estamos com o processo rolando, implorando a gestão de JHC que ele olhe para esses médicos. E pasme, Rogério, são 40 médicos só. 40. Ou seja, não ia onerar tanto essa folha. Né? Nós propusemos uma gratificação que seja fora do salário, porque se for uma gratificação dentro do salário, o teto constitucional vai tomar. Se eu der qualquer coisa a eles, o teto vai lá e toma. Certo? E aí, a gente propôs que fosse uma gratificação de caráter indenizatório para que o teto não enxergasse ela e não fosse lá e tomasse dele. E nisso estamos rolando esse processo, implorando, Rogério, de secretaria em secretaria, de SENGE, de Secretaria de Saúde, da própria Prefeitura de Maceió, implorando. Olha, Rogério, tem horas que eu me sinto uma pedinte, que é isso que a gente é, pedinte, pedindo, pelo amor de Deus, olhe por esses 40 médicos que estão com esses... E agora, a cobrança em cima da Estratégia de Saúde da Família, você sabe que é imensa, porque tem que ter indicador, tem que atingir metas, né? E eu até disse, gente, faça assim, quem atingir a meta, que todos atingem, Rogério. Quem atingir a meta será premiado com tanto. A gente teve exemplos de outros interiores, e nós citamos que vem verba federal para isso. E aí, esse outro secretário de saúde chegou para a gente e fez, olha, eu premio do médico ao porteiro da unidade, com a verba que vem federal. Eu gratifico eles, porque meu PSF é o primeiro de Alagoas. Então, essa verba chega e eu dou um jeito de premiá-los. Os daqui, não. Pode atingir ou não, e eles não recebem absolutamente nada. Então, assim, esses 40 médicos estão extremamente saturados, desanimados, inconformados com essa situação deles não serem vistos pelo gestor público municipal. Então, esses entraves é o que a gente vem passando. E eu acredito, assim, a senhora falando aí, eu estava pensando, eu gosto de refletir um pouquinho. Às vezes, eu sou ortopedista, mas às vezes eu gosto de pensar, entendeu? E eu gosto muito desse negócio de meritocracia. Assim que você falou, esse secretário, você pode ganhar um base, seu salário subsídio, e se você cumpre as metas, né, se você melhora a saúde, nada melhor do que você ser... Um plus. Né? Você já imaginou? Não gosto assim de você chegar e dizer, toma logo tudo, porque a gente sabe que tem médicos e médicos também. A gente não vai aqui, né, tapar o sol com a peneira. Mas tem muitas pessoas também. A maioria, Rogério, é muito comprometido, se envolve com seus pacientes, entendeu? Tem amor àquilo que faz. A maioria, a gente conta nos dedos, sabe? Quem não age. Porque o ser médico, todo mundo, é um sacerdócio. Eu concordo que seja. A gente precisa receber para isso, porque senão como é que a gente vai viver? Mas tem essa coisa de dentro da gente que aflora o cuidar. Né? O cuidar das pessoas, o cuidar da saúde. Então, isso já, por si só, nos torna pessoas melhores. Que a gente espera, né? Eu não espero ter certas atitudes de médicos, né? Porque a gente espera que o médico, nele, esteja aflorado, principalmente o cuidar. O cuidar. Perfeito, doutora. Falando nisso, doutora, nos 102 municípios do estado de Alagoas, como é que anda a infraestrutura e as condições de trabalho dos nossos colegas? Tá, Deus. Ó, temos muitas visitas, viu, a interiores.
Vocês vão para interiores? Hoje mesmo a gente veio de Marechal. Coruripe estivemos semana passada. Amanhã eu vou estar em Pilar. Todos também envolvidos em reajuste do servidor, todos procurando saber como estão as condições de trabalho nesses interiores. Né? O que é que a gente percebe, Rogério? Que o ano passado eu tive 3 interiores que ofereceram concursos com salário de R$2.000. Para 40 horas. 40 horas médica. R$2.000. R$2.000. R$2.000 em edital de concurso. Por mês? Por mês. Por mês. E você pegar aquilo ali e saber que tem colega médico que vai se submeter àquilo. Primeira coisa que eu faço, gente, não se valorizem, não vão fazer. A gente entra na justiça pedindo para cancelar aquele edital. Doutora, sinceramente, essa é a minha opinião, quero ouvir da senhora. Mas quem se submete a isso? Na realidade, ele não vai assim, finge que recebe, finge que trabalha? Pode até ser, né, Rogério? E a gente sabe que hoje, com a quantidade de médicos que está no mercado, eles aceitam o que aparece. Porque quer trabalhar, porque quer começar. Então, acabam se submetendo a isso. Eu queria falar sobre isso, doutora. O que é que a senhora, sua visão sobre essa quantidade de médicos que está sendo colocado na sociedade por ano? Exatamente. Essa é a minha preocupação, a qualidade com que eles saem. Antigamente, a estratégia de saúde da família era o emprego que a gente mais tinha. Hoje é o que a gente menos tem. Hoje eu estou vendo médico desempregado. Exatamente. E por incrível que pareça, Rogério, a gente teve agora 80 equipes de saúde da família do município de Maceió formadas de janeiro para cá. 80 equipes, 80 novos médicos ingressaram na saúde da família sem concurso. E ganhando o salário menor. Né? Então, assim, esse não tem direito a nada. Esse só tem que bater meta, bater meta, bater meta. É só o que o gestor pensa em bater meta. Aí, e você? E sua saúde, sua integridade, e aí? Dentro do município de Maceió, a gente vê isso. Você imagina o interior. Tá? Então, assim, unidade de saúde, graças a Deus, a gente tem visto uma melhora de infraestrutura muito boa. Pelo menos nos interiores que a gente tem andado. Tá? Tem melhorado, onde a gente viu situações terríveis de mofo, locais horríveis de você habitar ali, que o lugar, eu não posso nem chamar de insalubre. Né? Então, lugares que melhoraram muito suas estruturas. Tá? Mas o que deixa muito a desejar é a valorização da categoria. Então, esse último agora, Pão de Açúcar, Rogério, R$2.000. O ano passado, Quebrangulo e Palmeira dos Índios. E eu fui lá implorar... 40 horas? 40 horas, R$2.000. E eu fui lá implorar para o prefeito que ele revisse aquilo ali. E você... Olha, Rogério, pasme. A gente estava conversando. O piso salarial do médico, a lei, é de 1961. Lá está escrito que o salário do médico deve ser 3 salários mínimos. Pasme, 3 salários mínimos. Em 2023, o Supremo Tribunal achou que nenhuma categoria deveria ter seu piso salarial baseado em salários mínimos. E aí fixou no salário mínimo da época, R$3.600. É o nosso piso para 20 horas. R$3.600. E esse de Palmeira, ele oferecia 2.000. E eu fui para lá implorar para o prefeito para que ele deixasse 3.600. E ele, Rogério, barganhando comigo. Eu não posso deixar 2 salários mínimos? Rogério, eu saí de lá humilhada. E me sentindo humilhada. E saímos de lá com os 3 salários mínimos mesmo. Mas mesmo assim, eu ainda me senti humilhada, porque brigar por isso é muita humilhação para o tanto que a gente estudou, para o tanto que a gente se dedicou. E é isso mesmo, fica até assim, sem palavras, porque muitas vezes a gente tem que trabalhar doente, a gente dá atestado, né, para o pessoal, e muitas vezes a gente é que está precisando de atestado. E aí, gente, eu quero aqui falar para você mesmo, tá certo? Você pode até estar dizendo, 3.600. Eu vou mais além, tá? R$5.000. A grande maioria recebe bem menos do que isso da população. Não vou nem dizer. É verdade. É verdade. Agora, no mínimo,
6 anos de medicina, mais 3 de uma residência, mais só aí você vai dedicar uns 10 anos de estudo, pagando. Depois, para que você continue exercendo, tá, sua medicina com qualidade para você, a gente tem que estar fazendo pós. Estudando, pagando. Isso. Você exerce sua função pelo SUS, eu acho que vocês lembram, né? Só que quando a gente vai pro supermercado e pega lá o carrinho e coloca meio mundo, quando chega na hora do caixa para pagar, a gente diz a gente opera, a gente trata as pessoas do SUS. Tem abatimento? Tem não. Não tem? Não. E como é que a gente tem que pagar isso, gente? Agora me diga, como é que eu vou sair de casa para tratar os outros que precisam e precisam também melhorar o salário, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que você tem que melhorar sim, porque no instante sabe melhorar de legislador, do pessoal jurídico, e aí vai aumentando. Mas pra gente quebra. A gente quebra. Então, é aquele negócio da união. A gente tem que ter essa união justamente para que a gente possa rever esse papel. E aí todo mundo merece. Ok. Mas será que o teu médico, que cuida de você, que está nos assistindo agora, ele merece ser bem remunerado? Para que ele possa fazer uma reciclagem? Para que ele possa trazer o que há de mais novo para você? Porque o que a gente olha aqui, todo mundo só quer o seguinte: ganha X. Aí começa a comparar. Mas na grande maioria da população... Não é isso mesmo, doutora, ou não? É, isso, exatamente. Mas a grande maioria dos médicos tem um salário que não condiz com a profissão, com o trabalho que a gente executa. E o pior, Rogério, é você se deparar... Essa lei, a Lei 3999 de 1961, ela foi feita antes do SUS. E um desses interiores... A procuradora chegou para mim e fez: esta lei não é aplicada no SUS, esta lei é para o privado. Você no privado ganhar aquilo, os R$3.600, então ela nem isso, ela passou e continuou o edital do concurso e o juiz acatou, porque ela disse: não, que isso aqui não é para o público, é para o privado. E a gente está com a luta agora em Brasília, exatamente. Rogério, nós temos 2 projetos, 2 PLs em Brasília, um na Câmara dos Deputados, outro a nível de Senado, que nós estamos implorando. Desde o ano passado, nós fizemos a primeira caravana a Brasília, em novembro. Esse ano, em maio, a gente foi de novo, porque esses PLs, eles só andam, Rogério, eles só tramitam quando a gente vai lá. Pasme. Graças a Deus, temos alguns médicos a nível de Senado, a nível de Câmara dos Deputados, e que têm empurrado com o que eles podem, com força que eles podem. Mas, pasme, que a da Câmara dos Deputados é de 2015. E nós estamos em 2025, tem 10 anos que esse PL está ali rolando e que ninguém bota ele para frente. E que o Senado agora está lá, está preso na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, e que os senadores olharam para a gente: piso? Vocês? Você precisava ver, Rogério, desdenhada. Por que a gente não merece esse piso? Onde a gente pede um piso para 20 horas de R$10.000. Repete, doutora? Um piso de R$10.000 para 20 horas. A gente está implorando para você. É porque eles lá também recebem muito menos do que isso. e implorar para senador, e senador olhar para você, Rogério, e dizer: isso aqui não vai andar, não. Isso aqui não é interesse do governo. Olhe, Rogério, é uma facada em tudo que você já dedicou à sua profissão. Então, enfrentar isso diariamente não é fácil, Rogério. Tem dias que eu me sinto exaurida, que eu busco forças e que a gente sabe, né, Rogério, que na nossa profissão, se a gente não tem Deus, a gente não consegue ir para frente. Que é Ele quem nos impulsiona nessas lutas. Porque tem horas que eu olho e digo: e agora? O que é que a gente vai fazer? E a gente vai ter a terceira caravana agora em outubro.
em pleno mês do médico, né? Depois do dia do médico, nós estaremos lá de novo, implorando para que saia dessa comissão de assuntos econômicos, para que a gente veja um passo mais à frente esses PLs andarem. Doutora, falando nisso, em ter força para dar continuidade, como é que o médico, o jovem médico, né, ele pode se filiar, ele pode ser sindicato? E por quê? Por que a senhora diz, por que eu vou sair aqui, eu vou me filiar ao sindicato? Olha só, muitos acham que à medida que você faz a sua inscrição no conselho, você automaticamente é sindicalizado. Não, a sindicalização é um ato voluntário. Você tem que dizer que quer. O médico servidor público do Estado, ele pode optar, isso quando ele é admitido no Estado, ele pode optar ou não, também, por ser sindicalizado, e ter esse desconto em folha. Mas os outros, os demais, até o servidor público municipal, todos têm que ser voluntariamente e procurar o sindicato e fazer essa sindicalização. Por incrível que pareça, Rogério, os mais jovens não procuram o sindicato. Né? Mas são com eles. A sua visão, qual é? Mas é deles que eu estou com mais medo. Por quê? O índice de processos contra médicos está enorme com os mais jovens. Em relação de 2023 para 2024, houve um acréscimo de 500% em cima dos processos, Rogério, contra médico. E são os mais jovens. Os mais jovens estão jogados em UPAs. São pessoas jurídicas com salários que mexem à vontade. Gestor chegou ali e mexeu. A gente recebeu uma queixa agorinha. Ele não é sindicalizado. Agora, você imagine o paradoxo para a gente, né? Querer ajudar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer a ele, você tem que se filiar. Se você não se filiar, eu não posso lhe ajudar. Né? O meu jurídico, que é exatamente especializado em direito médico, como você teve conversando com a Renata, direito do servidor público, direito civil, direito trabalhista, eu tenho um corpo jurídico hoje excelente, pronto para a defesa do médico, em todos os sentidos. Então, você só pode usar esse jurídico se você for filiado. Então, daí a importância de mostrar ao sindicato que eu tenho conseguido, no meio dos nossos alunos, a gente já começa a plantar a semente ali, né? De ver alguns lutando por alguma melhoria, eu incentivar e eles começarem a perceber. Aí, professora, você é atual presidente do sindicato. Sim, meu filho. Vamos falar das lutas, o que é que a gente tem enfrentado? E eu vejo os olhinhos deles brilharem. Né? E eu sempre digo a eles, quem sabe um dia, quando vocês tiverem um piso, vocês vão lembrar da prof e vão dizer, eita, eu tenho um piso porque minha prof foi lá brigar por mim. Então, é isso que a gente faz diariamente. A senhora já está vendo ali, né? Que é assim, quando está no bate-papo bem legal, aí levantem a placa. Mas, um tempinho a mais, olhando para o futuro, né? Quais os principais projetos, assim, mais a médio e longo prazo no sindicato dos médicos? Oi, Rogério, eu digo que eu tenho 3 grandes objetivos para eu terminar a gestão. Eu fiz 1 ano de gestão agora como presidente, tenho mais 2. São quantos anos? Mais são 2, 3, né? São 3. São 3. Então, eu fiquei 5 anos como vice, 1 ano como presidente tampão, né? Como assumi interinamente, e agora já estou mais 1 ano. Então, eu tenho 3 grandes objetivos. Ver esse piso, Rogério, ver esse piso nascer. É tudo que eu mais desejo para a nossa categoria. Ver a carreira médica nacional ser reconhecida. Tá? E também, o que eu digo, consertar o plano de cargos do Estado, que essa gratificação bendita seja, enfim, incorporada, que algum governador que chegue e olhe para a gente. E ver também esses médicos da Prefeitura de Maceió saírem desse 0% há 14 anos que eles amargam. Então, são 3 grandes objetivos que eu tenho nesse sindicato e que eu vou brigar até o meu último dia ali dentro. Então, é o que eu almejo para o futuro, esses 3 grandes objetivos. Doutora Silvia, olhando para aquela câmera dali, qual é a mensagem de incentivo, né, para a classe médica, para quem está cansado? Aquele mesmo que exerce a sua profissão, como a senhora falou, sacerdócio. Não desista, nunca. Persista. Peça força a Deus que a gente consegue. E outra, uma frase que eu ouço muito. O médico não sabe o valor que ele tem e o valor que ele tem quando ele está unido aos demais. A gente não sabe o valor que tem.
Então, é aí que eu peço a vocês, abram os olhos, não esmoreçam, lutem por seus direitos, não aceitem salários aviltantes. Vocês não estudaram, não se prepararam para receber migalhas. E não desista. Não desista de lutar em um dia que seja. É isso que eu tento sempre pregar diariamente e fazer comigo mesmo, né, Rogério? Que é o que me impulsiona a lutar todos os dias. Eu quero agradecer a sua participação, mas antes disso, se a gente quer entrar em contato, aproveitando esse momento com o sindicato. Sim, eu vou deixar os telefones, tá? Então Sigam, aqui, tá? Sigam o Instagram do CIMED, AL, e nos vejam, acompanhem nossas atividades lá. Vocês vão ver que a gente, diariamente, a gente tem uma luta para enfrentar. Mas também, se precisar de uma gineco-obstetrícia, Sim, a doutora Silvia. Estamos lá postos. Estamos lá também. Isso, com nossos alunos, né, Rogério? Sempre procurando, gente, ensinar uma medicina de qualidade. Ensinar o que vem na alma do médico. Não é só o conhecimento técnico, mas também passar um pouquinho. Que eu digo sempre, Rogério, inventaram a humanização porque o médico se tornou muito rude. Então, inventaram essa humanização para a gente despertar. E eu tenho visto isso nos nossos meninos. Eles têm esse caráter humano, que isso aflore e evolua com eles. E não que quando eles cheguem lá, eles virem pedras de gelo, né? Insensíveis. Dentro do sistema que oferece. Exatamente, porque o sistema brutal. ele não ajuda. Mas a gente tem, o nosso coração é maior, nosso Deus é maior. E a gente tem que seguir em frente. Gente, eu estou aqui sem palavras, tá certo? Mas, doutora Silvia, muito, muito obrigada. Essa foi a primeira participação de muitas. De muitas, viu? Da senhora aqui. Pode contar sempre com o Máscara Ortopedia. E você que ficou até esse momento aqui, nos assistindo, ouvindo e gostou, compartilhe esse episódio com outras pessoas, principalmente com os acadêmicos de medicina, né, com os médicos recém-formados e para você mesmo, paciente. Veja, a gente trouxe aqui agora uma doutora, tem família, trabalha como gineco-obstetrícia, dá plantão, certo, gente? Ainda tem tempo para ter que correr atrás do direito dela, do meu direito, do direito da classe médica e, com isso, também para melhorar a qualidade de atendimento para você. Então, o que eu quero nesse momento é que você reflita. Reflita sobre tudo isso. Ouça outra parte, mas também comece. Quando você for criticar qualquer coisa, analise os dois lados, os dois pesos. E aí você para um pouco e você chega à sua conclusão. Não vá apenas nem pela gente, nem por outros que ficam falando que é isso, não. Tire a sua conclusão, mas para isso você tem que conhecer os dois lados e chegar à sua verdade. Então eu peço a vocês que aqui embaixo, nesse botãozinho, tem aqui, ó, inscreva-se no nosso canal. Esse canal, a cada dia que passa, ele está aumentando o número de inscritos. Mas isso não é por causa de mim. É por causa dos nossos convidados e de você que está aí assistindo, que está dando um feedback positivo. Então, se inscreva, comente, tanto os pontos positivos como os pontos negativos também. Ok? Aqui eu gosto. Positivo, também vale a pena elogiar, tá, gente? Negativo, também vale a pena criticar para que a gente possa melhorar. Porque a única coisa que eu sei quando eu acordo é que eu nada sei. E que naquele dia eu vou ter que aprender. Então eu sou um eterno aprendiz. Então vocês comentem, né? Dá um joinha pra gente. Vocês sabem que isso é importante. Se estimula, tá certo? A gente a cada dia, mesmo assim, afônico, a gente está presente aqui. Por quê? Porque nós temos um compromisso com você. Então não seria isso, uma dorzinha de cabeça que ia me deixar em casa, não. Deixar de estar aqui compartilhando com você a participação da nossa
presidente do Sindicato dos Médicos de Alagoas. Então compartilhem, inscrevam-se, né, participe, ative os sininhos e esteja junto sempre. Que o nosso objetivo é falar mais que ortopedia. Onde aqui a gente fala mais que medicina, mais que ortopedia, aqui nós falamos de vida e vida com qualidade. Até a próxima.